segundo painel do dia, lembrando que estamos na segunda edição do Festival da Mostra de Cinema Angolano. Há 2 anos tivemos a primeira mostra e agora estamos na segunda. E, como se não bastasse, era importante ter um momento antes da sessão onde nossos convidados podiam trazer seus pontos de vista e também algumas narrativas relativamente ao cinema, à saúde do cinema, as suas perspectivas e possibilidades de futuramente a gente entender essas conexões numa outra forma, né? Formas essas que estamos aqui numa roda, numa gira de conversa, neste bate-papo, para entender sobre os preletores, os precursores da mostra e outros convidados, tanto brasileiros como angolanos que residem aqui, para ver como podemos construir isso, né? E agora estamos com o segundo tema do dia, que é desafios da produção independente. Temos conosco Miguel Kalahari, que também é ator, é produtor, é teatrista, né? Digo teatrista porque hoje no Brasil as narrativas e o fazer da arte tem muito a ver com a corporeidade, né? E a corporeidade que se tornou um termo famoso através da Leda Maria Martins, onde ela fala de como o corpo se movimenta através das pequenas partículas nomencladas do teatro. Então, teatrista hoje é um termo que talvez em Angola não cairia bem, mas hoje, com o advento das formações de nomenclatura, acho que tudo isso é possível, né? Então, chamam ele de teatrista, de ator, de tudo. E Miguel Kalahari hoje vai trazer suas opiniões, principalmente a partir da vivência desse território afro-brasileiro e por onde ele circula também. E, tradicionalmente, Leves Albano, Isidro Sanene, Érica Chisapa, que estão aqui na coordenação e realização da mostra. Então, já agora, vamos começar com Angola, de lá para cá, né? Os que vêm de lá e nos encontram. Érica e Leves Albano, queria eu saber, para além de alguns anos atrás que vocês estiveram dentro da produção provavelmente um pouco mais coletiva e de certas organizações a partir da televisão e talvez até quizás de alguns projetos financiados, mas sei que hoje, nos últimos anos ou nestes anos, vocês têm trabalhado, pensado, né? Curar projeto, pensar projeto, desenvolver, eu sei que também é um dos teus fortes de desenvolvimento de projetos, e isso, pelo que eu sei e estou sabendo, muitas das vezes é por amor à camisola ou por desenvolvimentos de parcerias de formas independentes, né? Pelo que eu estou sabendo. Então, já sabemos que é um desafio, mas como é trabalhar ao caos disso e ainda assim ter resultados que muitas das vezes é muito melhor do que outros trabalhos financiado coletivo? Bom, Paz, obrigada pela pergunta. Antes de responder a esta pergunta, é importante nós olharmos para o panorama daquilo que é a teledramaturgia e o que é o cinema em Angola, né? Ele está marcado por várias épocas. Houve a época em que nós tínhamos co-parceria com o Brasil, houve a época em que passamos para co-parcerias com Portugal e agora largamos as co-parcerias e estamos simplesmente a colocar a mão na massa e sermos nós próprios a começarmos a lutar por esta criação da indústria cinematográfica, ok? Muitas vezes o acesso aos patrocínios, para falar a verdade, é quase que inexistente o apoio, né? Não há uma lei que incentive a promoção da cultura e não existe um apoio como tal para que se possa produzir projetos cinematográficos. E o que existe a nível de apoio é muito, o Leves depois vai poder complementar, é muito reduzido.
E então temos que, de certa forma, com todas as dificuldades, largar as desculpas, arregaçar as mangas e sermos nós próprios a produzirmos os nossos conteúdos. Os filmes que estão a ser exibidos aqui na mostra foram todos produzidos com meios próprios, não é, Levis? Todos com meios próprios. Eu se costuma dizer que és mais qualidade, tens que investir mais. Se tu não investes tanto, não tens como cobrar. Só que esse tanto que nós nos referimos, para nós é tanto porque sai do nosso bolso. E não se constrói uma indústria cinematográfica com meios próprios. É quase que um suicídio, porque nós, se formos a pensar financeiramente enquanto empresários, o retorno deste investimento é um retorno lento. Tu vais investir no primeiro, investes no segundo, depois já não tens força para o quarto, o quinto e o sexto. Então existem muitas dificuldades e as dificuldades são de base. Desde os apoios por si só, nós temos apoios institucionais, ok? Que são apoios que vão ceder um espaço para tu poderes gravar, é um apoio, troca pela alimentação, pela roupa. Temos estes apoios, mas financeiramente não temos. E uma produção cinematográfica não se faz só com apoios. E a produção começa desde a pré-produção até a divulgação. Então, financeiramente, é muito dispendioso fazer um filme. E em Angola nós somos sobreviventes, porque estamos a fazer. Com as nossas dificuldades, mas estamos a fazer. Portanto, a toda a gente que já acompanhou e que vai acompanhar o resto dos filmes, é bom que tenham isso em atenção, né? Que nós somos novos, começamos a gravar agora enquanto jovens, porque somos nós jovens que seguramos a ficção em Angola. Porque senão ela estaria morta. Porque os mais velhos que começaram, hoje em dia já estão cansados. Já não têm força para continuar com a luta que eles começaram lá atrás. Então, se não formos nós, jovens, com mais força, com mais energia, deixarmos de reclamar, porque nós também gostamos de reclamar muito, e fazer o que é bom, colocar a mão na massa, nada, então é deixar de reclamar e começamos a fazer. Boa introdução. Mas podes repetir outra vez a pergunta, só para estar mesmo bem focado na pergunta. Perguntava eu, que qual é o vosso ponto de vista, né, sobre esses desafios, porque muitas das vezes até a forma independente como vocês produzem acaba a ter uma visão criativa e um produto que muitas das vezes elas representam uma qualidade muito superior até de outras plataformas financiadas de forma coletiva, né? Exato. Então agora eu não sei, que talvez eu tenha adicionei quando ela respondeu, mas não sei, porque talvez até há uma fuga, porque você nota que numa instituição há pessoas criativas, bons profissionais, mas já entende que as pessoas muito criativas acabam saindo desse lugar e procurando talvez até um melhor conforto e trabalhar com um cinema independente, né? Exato. Ok. Então, focando nisso, pronto, tem que começar, né? O que é o cinema angolano independente? Do meu ponto de vista, o cinema independente em Angola é aquele jovem que tem um roteiro e diz: eu gostaria de gravar esse roteiro, tem essa história. O que é que ele faz? Como não há dinheiro, ele pega um amigo, né, que talvez é promotor de eventos, como tem contactos, conhece uma pessoa ou outra, essa pessoa torna-se o produtor, ok? Tem um amigo que tira fotos, normal, em eventos. Amigo, para tu fazer um filme, não tem dinheiro, você vai ser um diretor de fotografia, por favor, né? Naquele favor. Esse é mesmo terra a terra, estou em terra a terra. E tem um amigo que tem um estúdio, que entende de som, de música, não tem nada a ver com som de filmes, e essa pessoa é o soundman. Juntamos-nos, mas essa é a realidade. Juntamos-nos, né? E, gostaria de trabalhar com a Erika Chisapa, não sei como chegar nela. Gostaria de trabalhar com a Grace Mendes, com o Miguel Calahar. Como chego nessas pessoas? Não tenho. Minha prima é bem bonita, e a prima vê só esse papel, lê só,
copia só aquela brasileira, aquela americana, faz só aí umas coisas. Vamos para os teatros, aquelas que estão a começar, os novos atores, e assim formamos, não é? E assim formamos. Em termos de justificação dos 5 pilares do cinema, né? Fotografia, produção, realização, tudo isso, não temos profissionais na área. O homem que escreveu a história, né, que tem, até nem bem o roteiro, o homem que idealizou a história, pensa que a história dele já é um roteiro cinemático, que não é. Ele entra no jogo como realizador, não é? E começa a realizar da maneira que ele vê. Então, isso traz aqueles filmezinhos que nós temos sem qualidade. Mas se tu olhares, até a história tem potencial de ser algo grande. Mas são pessoas sem o know-how. Depois temos os segundos, que são pessoas que realmente têm formações, né? 2 meses, 3 meses, 1 ano, faculdades dali, e também têm a dificuldade financeira, né? Porque ele acha, eu sou formado, o meu nível tem que ser uau. Então, o que é que eles fazem? Escrevem, e os filmes nunca saem, porque eles querem um nível dos Estados Unidos, sem entender que o nível dos Estados Unidos, mesmo com $1 milhão, não fazem. Então temos esse grupo, né, que são, eu chamo eles os críticos cinemáticos angolanos sem currículo. É o título que eu dei a eles. Depois tem aqueles que realmente têm noção da cena, têm um bocadinho de dinheiro e vamos à massa, vamos à guerra, né? Por exemplo, eu sou um deles, eu sou cineasta angolano, ponho a mão no ar, com todo orgulho, e com aquele bocadinho de know-how, tenho um conhecimento, tenho um ator que eu consigo falar, e o preço pode ser muito alto, mas vamos conversar, como fazer, e chegamos e conseguimos fazer, né? Embora aqui o nível não é aquilo que nós queremos, mas por causa das dificuldades que temos, financeiras, não há financiamentos, apoios, temos apoios, mas temos que usar muita política, tem que esperar, tem que... é muita política. Mas conseguimos fazer, ok? O resultado de pós-produção nunca é igual, porque temos um editor, né, que sabe editar videoclipes, sabe editar programas televisivos, sabe editar uma vinheta, mas nunca fez cinema. Quando tu vais ao mercado e vês, não, vou ainda falar com quem editou aquele filme, ok, quanto é que é? Quando são de milhões, esquece. Vou usar o meu amigo que edita filmes, que edita videoclipes, vou ficar com ele até nos acertarmos. Ali, em vez do filme ter uma coloração cinemática, vem uma coloração de videoclipes. Para videoclipes passa, para nós não. Mas não conseguimos chegar lá, o que é que vamos fazer? Fogo, estamos há 3 meses a gravar, já gravamos. Não. Vamos só lançar. Vamos fechar 5 filmes. Estás a perceber, né? Vamos só lançar. Aí temos o Devs, porque tu quando vês a atuação consegues notar, e a atriz por acaso tem talento, mas não está dentro do cinema. Está a gritar muito, muita a expressão facial, abrir os olhos, falar alto. Para o teatro. Porque nós vivemos do teatro. Angola, o teatro é uma coisa muito rica para nós. E temos esses devs. Por mais que tens um Leves que entende, ou tens um Teca Sala que entende, existem 5 pilares no cinema. Se tu compromise, não sei dizer isso em português, comprometeres, né? Se tu comprometeres esses pilares, o filme não tem como sair bem. Não tem como. Nós precisamos os profissionais na áreas certas. Agora, aqueles que gostariam de fazer, vêm como assistente, vêm como sombra, vêm aprender. Então, eu também já vi várias pessoas com vários financiamentos que os filmes deles não conseguem chegar no filme do Leves em termos de qualidade, talvez, isso e aquilo. Então, o cinema independente em Angola está a crescer. É a única maneira que nós vimos, nós não sabemos como chegar, por exemplo, no Coriandu, não sabemos como chegar no... Quem é aquele do futebol, aquele senhor do Cabo dos Corpos? O Bento Cangamba. Nós sabemos que ele tinha um afeto, né, pela juventude, gostaria de apoiar.
não sabemos como chegar lá. Muito de nós não estamos classificados ou capacitados de elaborar um projeto como deve ser, para levar, para ter um financiamento. Não temos a paciência de esperar 6 meses a 1 ano para alguém responder. Estás a perceber? Então, este é o problema que eu noto que nós temos. Mas mesmo assim, com essas lutas, nós estamos a pegar naquilo que temos, paramos de pagar renda, de dar o leite ao bebê durante um mês, vais tomar chá, que é mais barato, e sim, e estamos a fazer. O senhorinho da renda, no final do mês, vai dar aquelas ameaças, tem que sair. Nós sabemos, estamos a sofrer, mas estamos atrás dos nossos sonhos. O sonho não tem preço. O sonho não tem preço, que bom. E uma forma tão nobre, né, de trazer esses produtos. Antes do Isidro, Miguel, eu só peguei, mas não é para falar. Miguel, já aqui no Brasil, apesar de haver outros desafios, onde o sistema também nos põe a competir uns aos outros, porém, se produz numa outra perspectiva do ponto de vista financeiro, né? O que é que você sabe sobre as leis de incentivo à cultura? O que é que te apraz dizer ao contrário dessas produções independentes em Angola? Aqui no Brasil, as produções independentes, o que é que lhe traz garantia numa produção, talvez a um nível de outra qualidade ou de outras facilidades, sobre leis de incentivo à cultura? Boa tarde, primeiramente. Deve ter outras leis também que imagino que você conheça, mas gostaria que talvez você abrisse mais isso. Eu vou começar dizendo um ponto que você falou que é fundamental. Quando você estava desenvolvendo o tema todo, se apresentando, explicando, você falou, houve um momento em que você citou doença, doente. A nossa cultura angolana está doente. A cultura brasileira também anda doente ainda. Mas você vê, pelo menos aqui, existem políticas públicas que fazem com que essas leis de incentivo funcionem. Por quê? Porque, se eu não estou em erro, a cultura gera para o país 3,11% do PIB brasileiro. Então isso ajuda, isso faz com que as coisas tomem esse movimento, ou que as políticas públicas aqui, ou que as leis de incentivo aqui funcionem, porque isso movimenta. Eu, como artista independente, vindo para aqui, para São Paulo, por exemplo, fazer algum trabalho, a rede hoteleira vai ganhar, o supermercado vai ganhar, então é a economia circulando. E comparando com Angola, onde você não vê essas leis de incentivo, na verdade o cinema angolano, ou seja, a produção independente, a produção sempre circulou independente em Angola. E pelo menos você consegue caminhar um pouquinho, porque você sabe que você tem um editalzinho que você pode botar os seus projetos, onde você vai capitalizar coisas e você vai empregar ainda mais pessoas. Então, em Angola, quando você olha a nossa realidade, que é aquilo que o Leo estava dizendo, e não é questão de ir pedir apoio no Beto Kangama, não é questão de ir pedir apoio num Corilho, é questão do governo fazer isso, desde a capacitação de profissionais, desde inovações tecnológicas, que é para você ter um cameraman bom, para você ter um diretor de fotografia bom, mesmo independente. Eu estou dizendo, estou incluindo até o governo, porque acho que isso começa na base. Se o governo não capacitar essas pessoas, por mais que eu seja independente, se eu não tiver esses recursos, ou se eu não tiver infraestrutura suficiente que é para me tornar independente, eu não vou fazer nada. E graças a Deus, a nossa criatividade, a criatividade de vários artistas angolanos, que tem feito, por exemplo, que é para a cultura ainda respirar um pouquinho em Angola. E a gente precisa, assim como a gente precisa de projetos governamentais, de políticas governamentais, também a gente precisa de projetos independentes. Isso em todas as vertentes. Então, aqui no Brasil, a gente consegue respirar um pouquinho mais comparando com os artistas independentes que temos em Angola. Isso facilita muito por causa das políticas públicas que aqui ainda faz sentido, apesar de ainda estar meio que doente. Uau! Bom, é a visão, a narrativa e a realidade do nosso compatriota que, bom,
vive aqui e bebe dessa vivência da produção do projeto através desses incentivos e leis, né? Isidro, você é um empreendedor, sobretudo, além de interculturalista, e tem uma visão muito grande sobre curadorias e pensar projetos, né, em tantas outras vias e linguagens artísticas. Quando eu digo empreendedor, eu digo também empreendedor de ideias, e você é muito conectivo, o tempo todo está em conexão com pessoas e tal. O que você pensa? Quais as perspectivas de poder se criar projetos e artimanhas de persuasão até chegar a instituições? Te vem alguma coisa na cabeça sobre propor leis, nem que seja uma parceria de modelos de políticas públicas relativamente aqui para Angola? Bem, uma pergunta muito interessante e oportuna, né? Eu, no ano passado, tive o prazer, né, de participar como membro do júri, né, da Lei Paulo Gustavo, que é, praticamente, a Lei Paulo Gustavo é uma lei de incentivo para profissionais no audiovisual, isso no Brasil inteiro, né? E eu tive o prazer de participar aí como uma pessoa que avalia projetos. E diante de algumas reuniões que eu tive assim, com alguns colegas que já participam, né, dessas pautas, né, quando é um edital, para poder avaliar projetos, eu mesmo olhei e vi vários projetos, por exemplo, de audiovisual, e muitos desses projetos eram projetos que falavam muito sobre essa questão da cultura áfrica, né, essa cultura africana, mas que na verdade é uma cultura afro-brasileira, né, que não é africana. E eu notei uma certa ausência, por exemplo, de produtores independentes africanos aqui no Brasil. Eu tenho olhado com um certo ceticismo quando se trata da questão de profissionais do audiovisual em Angola, né? E quando eu vejo, por exemplo, os filmes, eu vejo que é aquilo que a Erika disse, né? Então as pessoas estão a fazer mesmo sem ter recursos. Estamos a falar de um cinema onde, por exemplo, até o figurino e a roupa do próprio ator. O ator ele sai da casa com a própria roupa para poder gravar. Eu tinha feito uma proposta, inclusive, ao Ministério da Cultura de Angola, sobre essa discussão em torno da questão da lei do mecenato. Nós estamos com essa lei do mecenato praticamente já há quase 10 anos. Há 10 anos. E é uma lei que disse que teve uma regulamentação há 3 anos, né? E alguns artistas conseguem algum tipo de financiamento, porque praticamente a lei do mecenato é muito semelhante com a do PROAC, né? Que é o PROAC aqui em São Paulo, né? Que é uma lei que, pronto, também é uma lei de fomento, não só para audiovisual, mas para diversas linguagens. Eu percebi que é uma lei muito igual, muito parecido, só que qual é o problema? Isso em Angola, que eu percebi, né? Mesmo dando uma ideia, eu conversei com o ministro sobre essa lei, no sentido de que brasileiros, eu acho que porque Angola o grande problema nessa questão de leis, de fomento ou não, está mais na questão da interpretação da lei. Porque se você pegar, por exemplo, a lei do mecenato, ela é uma lei, assim, dá para entender que é uma lei de fomento, onde as empresas patrocinam, e essas empresas que patrocinam, o imposto que pagariam para o Estado seria reduzido. O PROAC é a mesma coisa, mas qual é o grande problema? Por exemplo, por que ninguém lança um edital? O problema está mais na questão de um melhor entendimento do setor público e o privado. E o setor público também não quer ter o trabalho, por exemplo, de fazer o quê? De pegar profissionais, são profissionais de países que já trabalham com esse tipo de lei, para formar, por exemplo, a criar fóruns para poder discutir isso no setor privado. Porque para eles isso é um gasto, né? E pronto, estamos a falar também de um país que não tem a pauta cultural, ela não é uma pauta econômica, né? Então isso aqui já é um problema. Porque, pronto, quando se fala de economia, em Angola estamos a falar de outra coisa, mas não de cultura, né? Então isso já dificulta, porque eles estão, ou seja, o Estado está mais preocupado em colocar arroz e feijão na mesa do angolano do que, por exemplo,
né, gastar dinheiro para profissionais. Mas como é que nós podemos fazer de maneira independente, de modo para que também podemos sugerir, por exemplo, a profissionais independentes brasileiros que já dominam, já sabem sobre essas leis, para ir em Angola e dar uma formação, porque eu acredito que em Angola o que se passa com a questão da lei do mecenato é formação. Dar uma formação, convidar as empresas e falar sobre o benefício dessa lei. E que essas empresas, por exemplo, e é uma questão muito simples, por exemplo, com 1 milhão de kwanzas, em Angola praticamente é nada. Com 1 milhão de kwanzas, por exemplo, dá para fazer um edital para um município, tipo Kazenga, por exemplo. 1 milhão de kwanzas pode, por exemplo, beneficiar, digamos, 5 artistas. Dá para fazer, eu conversei com o ministro, mas ele achou que talvez essa questão, isso iria ter investimento, porque tudo lá é questão de dinheiro, grana, mas pronto. Sem pensar que tem empresas que têm interesse, mesmo com o próprio BAE, por exemplo, bancos, enfim, que têm interesse em poder entender essa lei, ou é uma lei que vai só beneficiar, é como fosse a lei do mercenário, é como se fosse aqui no Brasil, por exemplo, a Lei Rouanet. Sim, sim, sim. Sabe? Então, por exemplo, a Lei Rouanet, quem consegue a Lei Rouanet? É o que ela está falando aqui, só esse da Globo lá, esse é a Lei Rouanet Os que brancos, consegue. né? Os brancos. Isso, mas o que acontece, por exemplo, porque aquele que está na periferia, ele não entende como é que isso funciona para poder chegar, para poder ter 1 milhão ou 1 trilhão ali. Então, e a lei do mecenato, ele está como se fosse isso, quando que, na verdade, se você pegar a lei do mecenato e a Lei Rouanet, está muito embaixo, é como se fosse um PROACzinho, entendeu? Então, por isso que eu acredito que ali é um Leves, é uma Érica, é um M. Panzo, é o Miguel, além de só sugerir, por exemplo, se propor mesmo, olha, vou fazer isso, vou lá, de repente conversa, se no setor público tem problema, eu vou no privado mesmo. O meio da elite do cinema e da telenovela, pelos quais convivi e ainda convivo volta e meia, temos uma conversa muito aberta sobre isso. E uma vez, na formação de um texto, de um roteiro, eu estava com o Antônio Fagundes. E Antônio Fagundes falou, a gente estava conversando sobre como a periferia lança grandes atores, né? Como hoje a Globo e tudo mais, as pessoas que lá estão, principalmente pessoas negras, vieram de movimentos e grupos, movimentos alternativos e grupos teatrais da periferia, né? Não é verdade isso, né? Que os grupos da periferia lançou vários grandes atores, né? Como chegou lá, enfim, foram por vários caminhos, mas é uma realidade que parte dessa potência vieram daqui da base, né? O grupo Nós do Morro formou muita gente. Muita gente. Não é? Pois é, formou muita gente. E aí, e isso também numa época que nem sequer havia fomento à periferia, leis de incentivo, e essas pessoas foram por amor à camiseta, né? A camisola, como vocês dizem. Aqui dizem camisola. Camisola é para mulheres, né? Camiseta. Amor à camiseta. E aí, o Fagundes falou, pois é, né? Mas diz que houve essas leis aí, essa galera está um pouco preguiçosa. Sério, falou isso. Bom, disse que não ia falar nome, mas é isso, precisa ser, né? E claro, um grande mestre, assim, óbvio, respeito e tal, mas nisso achei que talvez não seria um posicionamento e um pensamento saudável para uma cultura, principalmente essa base da negritude deu vários atores na formação de um produto que hoje circula por aí, tem essas potências, né? Então, ou seja, essas pessoas que estão na Globo, que estão na Record, eles podiam ganhar, sei lá, 20, 30 salários mínimos, e as pessoas da periferia, dando o seu melhor, elas continuam assim, sem leis de incentivo, sem nada. E onde é que elas buscariam esse? Porque se subentende que a estrutura desses lugares, a maior parte é branca, né? Então, se você vai numa ou dois, em 100 funcionários, 2 pessoas negras. E olha lá, uma limpando o chão, que é da limpeza, e outra é assistente, não sei lá o que, né? Então, enfim, me incomoda um pouco esses tipos, esse pensamento, né? E aí depois eu ia abrir um recorte do feminino, né? Enfim, mas vou indo para o final para dizer que qual é a sua opinião geral, né?
sobre essas leis de incentivo, daqui a 10 anos, onde ela pode pegar? Na base ou nas pessoas que provavelmente são elite, que já têm essa estrutura? Só aqui muito rápido. Eu vivo na Inglaterra e na Inglaterra nós temos, vocês chamam editais, né? Editais. Mas é importante que Angola tente entender o que é isso, né? Porque o governo, né, geral, quando está a fazer o budget, como é que se diz? O orçamento geral do país, a arte, cinema, tem que lá estar. Né? Tem que haver esta panela, tem que haver essa panela de dizer, ok, não temos muito, mas pronto, não gostamos de arte, atores são malucos, são malandros, ok. Mas está aqui, por exemplo, 2 milhões de dólares, ok? E vamos dar, por exemplo, 10 produtores, sim, só tentar aqui elaborar algo. 10 produtores com os melhores roteiros e foco. Por exemplo, na Inglaterra tem 1 milhão de libras, mas o filme tem que falar o quanto eu amo o meu gato. Ok? Quanto eu amo o meu gato. Tem outro 1 milhão de libras, o quanto problemas mentais. Ok? Depois tem de gravidez de crianças. Depois, É uma estratégia. Sim, é importante, porque no fim do dia... Unir os dois juntos. Sim, porque faz sentido. Sim. Das finanças, ele sabe onde dói, né? Mas aí está Das tirando finanças direito. está na criação da lei da ONG. Exatamente. O Orçamento Geral do Estado, das finanças é que está lá, é que dá o aval para o Orçamento Geral do Estado. Portanto, não é o da cultura, porque o que chega para a cultura já foi definido lá atrás. Exato. Então é começar na base. Exato. Então temos que falar mesmo com o Presidente, a base é o Presidente. Quando vem políticas públicas, não pode depender nem da finança. Você tem um ministro da cultura, o ministro da cultura, eles mandam o dinheiro para a cultura, e a cultura é que direciona essas verbas. Exato. Eu acho que isso, por isso, a gente até estava falando disso aí há pouco, por causa, estávamos trazendo uma questão mais política, no sentido de falar assim, aqui, por exemplo, as coisas funcionam um pouco porque elegem o governador. Então o governador tem que trabalhar, o prefeito tem que trabalhar. Exato. Por quê? Porque tem dinheiro público circulando na capital. O dinheiro existe. Se ele não quer, se você direcionar para um cara que é da outra área, não tem Exatamente, como. Miguel. E esse dinheiro é real. Tem dinheiro, Tem Angola tem dinheiro. dinheiro, tem potencial Então, para fazer isso. Talvez alguém ande a comer. Mas pronto, o ponto é esse. Nós, em Angola, nós precisamos saber que a panela do cinema tem 2 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, e se o Led escrever um roteiro que custa 100 mil dólares para gravar um filme, não custa nada. Quer dizer que há chance, pois outros também fazerem. Isso, Isidro, é que nós precisamos saber. Nós precisamos saber isso. Quando eu digo nós, estou dizendo nós, os fazedores da arte. Estás a perceber? Porque nós sabemos que os músicos conseguem o quê? 200 mil dólares para gravarem um disco. Porquê é que eu não consigo nem 10 mil dólares para gravar uma cena de teatro? Não faz sentido. Não, Esse era o meu voto. Por isso que eu acredito que talvez tentar fazer o caminho inverso, né? Então, por isso que eu ainda acredito que por exemplo, Panzos, você tem uma empresa, né? Sei lá, não sei quanto ganha, mas você tem uma empresa, você é um empresário. Se eu dizer para você o seguinte, olha, tá, você pode economizar, quanto é que você gasta? Um exemplo, eu gasto X, mas você pode economizar, por exemplo, sei lá, 20%. Se você me apoiar. Você não me apoiaria? Sim, certo? Ok. Agora, como? Eu tenho que te mostrar. Né? Olha, você pode me apoiar fazendo isso, tem projeto tal. Como fosse uma assessoria que eu pudesse fazer para você. Então, isso aqui, o que eu estou dizendo é algo que é possível sem mesmo a intervenção do governo. Né? Então, porque o que nós estamos a discutir... Sim, que é a lei do mecenato. Que ninguém sente. Por quê? Porque, na verdade, os artistas, primeiro, essa questão da formação, não há formação. Os artistas que estão na frente, eles não têm noção de como essa lei do mecenato, por exemplo, você é um produtor audiovisual. Quantos são produtores audiovisuais, por exemplo, que são bons, né, em olhar essa lei e chegar lá? Eu sei que tem, mas só que o que acontece? Tem gente que entende, sabe, mas não quer te falar o segredo. Exato. Sim. Eu acho que estamos já no final.
Vamos, Ok. Sempre acaba quando está bom, né? O bom é que temos esses dias de viagem na vossa estadia e quando nos encontramos 3 ou 4 nesses dias podemos discutir algumas outras coisas entre nós, mas eu queria, assim, 3, 4 minutos, Érica e Kalahari. Érica, rapidinho, sobre o cenário de ser mulher no audiovisual, na produção, que eu acho que também, enfim, não sei, acho que essa realidade é o contrário, de quais pessoas passaram no teu trabalho que te dirigiram, diretores que te dirigiram, mulheres que avaliaram o projeto e tudo mais. Essa realidade em Portugal, em Angola, é por onde você circula, mulheres produtoras, mulheres realizadoras, mulheres desenvolvedoras, se isso existe e se não existe, quais prováveis impasses sobre isso e também hoje o lugar que você está, quais resiliências você precisou de certa forma conviver com elas. Uau, é uma pergunta. São várias perguntas. Várias perguntas não são. Sim. Eu acho necessário porque hoje o Brasil vem vivendo essa necessidade urgente da mulher, do gênero, sobretudo, né? E a necessidade de afirmação constante. Sim. Enquanto mulher produtora, existe esta necessidade de afirmação constante. Hoje o panorama de produção em Angola já tem estado a alterar há um tempo. Já temos produtoras de teatro, temos a Wanda Pedro, temos a Sofia Buco, que vieram revolucionar, foram as primeiras produtoras a nível de teatro femininas. Tanto a Sofia Buco quanto a Wanda Pedro e depois a Selma Pontes, e foram surgindo umas tantas. A nível de ficção, existem poucas. Eu conheci 2 agora, que foi a Iracema Cabral e a outra, qual é, Levis? Como é que se chama? Tem a Iracema de Oliveira. Iracema de Oliveira, Iracema Cabral e depois... Tem a Andreia. Sim, tem a Andreia também, mas são poucas, tu consegues contar nos dedos. Exatamente, consegues contar nos dedos. Tem a Micaela Reis, que também produziu um filme, sim, que ela é atriz. Então, enquanto atrizes, somos 2 só. A Micaela produziu um filme, eu produzi o filme Imigrante, que vai ser o último filme que vai encerrar aqui a mostra de cinema. Temos várias em Angola, já temos para aí mais do que 20 a fazerem isso. Sim, mas ainda assim são poucas, sim, e não se fazem sentir. Quando eu falo produtoras, são aquelas, ok, nós conseguimos ver um trabalho e dizer, exatamente, fazem-se sentir, estão ali presentes e consegues ver, uau! Porque a dificuldade que eu tive em Lisboa, graças a Deus não tive tanta dificuldade assim, não tive tanta necessidade de afirmação, porque é uma das coisas que foram assim, elementos fundamentais para que não fosse tão questionada, que foi a minha página. Eu costumo dizer, as redes sociais hoje em dia são o nosso currículo. Então nós temos que saber usá-la da melhor forma. Todo ator que eu fui bater a porta e pediu para entrar no filme, a primeira coisa que ele fazia, ou o agente, é entrar para a minha página e dizer, ok, quem é esta pessoa? Primeiro tu já vês, é negra, é angolana e é mulher, ok. E são atores de renome. E eu consegui reunir um elenco de luxo, um elenco difícil, que muita gente olhou para mim e disse, Érica, desculpa uma expressão, mas usaram aquela, tu tens... Para uma mulher conseguir reunir este elenco e produzir em Lisboa não é fácil, e sem apoios, e tu conseguiste, parabéns. Então este é o caminho. Para acabar com a necessidade de afirmação, tu tens que mostrar o teu trabalho. Se para um homem ele iria trabalhar 90%, tens de trabalhar a 100%. Tens de trabalhar a 100%. Tu tens que estar ali, porque a tua cor não define o teu potencial. O teu sexo não define o teu potencial. Tu és profissional e ponto. Independentemente de ser mulher ou de ser homem. Mas isso nós temos que caminhar. Porque se nós continuarmos ou na defensiva ou na posição de vítimas, né? Porque para as mulheres é difícil, para as mulheres é complicado, nós nunca vamos conseguir mudar esse panorama. É importante que tu te fortaleças mentalmente, acreditar que tu consegues e começares a caminhar. Capacita-te para que tu consigas fazer e estar em pé de igualdade do homem. Passei então. Muito bom. Para falar de meninas, né? Com quem trabalhei. Bom, pode fechar do jeito que tá. queira, mas também se quiser não foram várias. Correlacionar isso tudo. Eu acho que se for para citar, eu ia citar só 3 nomes, que é a Luciana Bezerra, lá do Nós do Morro, inclusive. A equiparação dessa realidade, né? Comparando, por exemplo, com Angola, aqui as mulheres já estão muito mais na frente, né? As mulheres estão muito mais na frente. Eu posso dizer que até, se formos a ver, está mais fácil encontrar produtoras do que produtores.
graças a Deus aqui as mulheres estão, tipo, alavancando assim e estão boas nisso. Se você entregar, teu projeto vai entrar rápido, porque estão manjando muitas coisas. Agora, talvez para encerrar, eu só ia usar uma frase do Mário de Andrade, em que ele diz assim: o artista que nunca está satisfeito com a sua criação é conformista. O artista não pode ser conformista. Sim. O artista tem que ir sempre atrás, independente ou dependente do que seja. Vai atrás, faça as coisas, que vai dar tudo certo. Amen. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos esses que participaram aqui nos painéis. O primeiro painel começou com o nosso convidado de honra, mais do que especial, e sobretudo uma pessoa que abraça a causa, Nil Marcondes. Palmas para ele, por favor. O nosso maestro que está aqui também a registrar esse trabalho, Douglas, né? Douglas. Obrigado, Douglas. Quem está aqui também durante esses dias para registrar, para termos esse registro fotográfico, a Priscila. Obrigado, Priscila. As produtoras e os produtores, e a minha mana, que eu acho necessário. Resiliência é isso, né? Que várias vezes alguma coisa saía, me incomodava e preferiu falar, e é necessário esse senso de crítica. A mana aí da plateia. Obrigado, viu, por ter intervido, que eu acho necessário. Obrigado. Sim, obrigado. Mais uma salva de palmas para ela. Obrigado. E, bom, vamos para uma sessão. O filme hoje é a única sessão que tem o título de Silêncio. É o filme. Às 19 horas começa. Partilhem aí, divulguem lá. Vamos procurar interagir com outras pessoas e chamar. Vamos ter uma sessão bonita, com certeza. E aos técnicos que estão aqui nos auxiliar, a quem deixou essa sala limpa, nossas manas e mais uma limpeza. Obrigado e até já.